A falsidade é suscetível de uma infinidade de combinações, mas a verdade só tem uma maneira de ser. Olá, buscadores! No vídeo anterior nós vimos que existe uma grande organização oriunda das estrelas que tem trabalhado incansavelmente para auxiliar e para assistir à humanidade terrestre. Essa organização pode ser denominada como Columbi, e haja vista seu caráter positivo, tem buscado diversos meios para nos ajudar durante nossa passagem terrenal por este lindo planeta. Por conta dos inumeráveis problemas que temos tido como civilização e como sociedade, essa organização estelar desenvolveu um programa de apoio para nos auxiliar nesse chamado despertar e caminhar espiritual. Só que para complicar um pouco a situação, este plano precisou ser pensado estrategicamente para ludibriar a outra organização estelar, a que é chamada de impostora, a qual também tem buscado influenciar e desviar os seres humanos dos princípios originais de lei. Como os pleiadianos consideram que não devem interferir em nossas vidas transgredindo as leis naturais de vida, por conta da sua extrema relevância, a melhor maneira para que este programa pudesse ser efetivo deveria ocorrer sendo transmitido por meio de mensagens. E para transmitir uma mensagem é necessário o quê? Os meios de contato. Como têm ocorrido essas transmissões? Bom, alguns canais são necessários, e é isso que veremos agora. A primeira delas é por meio de pessoas humanas. Isso mesmo, essas pessoas especiais encarnam com uma força interior diferenciada. Nós já pincelamos sobre isso em outro vídeo. Muitas delas nem sequer sabem que a possuem neste nível, já outras têm plena consciência da sua condição. Também existem outras formas, como através de contatos diretos ou indiretos com seres das estrelas, como por exemplo, as psicografias, telepatias, visões, as abduções, os sonhos e os presságios, e uma das mais enigmáticas e pouco conhecidas, que também tem acontecido ao longo dos tempos, e tem se dado por meio de sinais, como os agroglifos, imagens misteriosas e escrituras escondidas, etc. Pessoal, é fundamental que vocês tenham em mente todos estes mecanismos de transmissão dessas mensagens estelares, porque é por meio delas que nós iremos dando sequência aqui nas nossas pesquisas. Vocês verão que em determinados momentos, certos tipos de informação vão se encaixando dentro de algum desses canais de difusão. E eu já posso adiantar que este assunto é muito legal de ser estudado. E quando se combinam com os códigos cifrados, fica ainda mais incrível. É preciso também reforçar a ideia de que as mensagens espirituais de elevação de consciência têm sido deixadas em todos os cantos do planeta e para todos os povos, o que elimina qualquer tipo de predileção por alguma região ou população em específico. Cada zona geográfica e cada agrupação de pessoas possui demandas e problemas próprios, tendo recebido assim as ajudas conforme as suas próprias necessidades e que logo vai conformando um grande conjunto de saberes para todo o planeta. No entanto, nós precisamos nos atentarmos fortemente ao fato de que essas mensagens e estes contatos sempre têm possuído uma irretocável coerência com o dito programa estelar como um todo. Isso é o mais sensacional de tudo e nos auxilia a perceber aquilo que, por dedução lógica, não pertence ao plano. Tendo entendido essa parte, nós vamos exemplificar agora rapidamente cada uma delas. Mas antes disso, já vá se inscrevendo aqui no canal e deixando seu like. Também lhe peço que tenha flexibilidade mental para receber essas informações, deixando de lado por um momento a predisposição com seus conhecimentos prévios e as suas crenças, tudo bem? As pessoas especiais que encarnam uma força diferenciada dentro de si. Talvez os mais famosos tenham sido os personagens conhecidos como Jesus Cristo e Siddhartha Gautama. Eles transmitiram mensagens profundas e claramente possuíam um conhecimento bastante elevado sobre espiritualidade. Ao longo dos séculos existiram várias outras pessoas e seguirão existindo. E ao longo das nossas pesquisas, você verá que isso vai ficando muito evidente. A psicografia é a técnica utilizada pelos médiuns para que estes escrevam um texto sob a influência de um espírito desencarnado, utilizando para isso a sua própria mão. Aqui no Brasil é muito conhecido o caso do Sr. Chico Xavier, e a nível mundial, talvez o maior de todos tenha sido João, o evangelista,
quem recebeu as informações do livro de Apocalipse e do livro secreto de João, na ilha de Patmos, na Grécia. A telepatia é a comunicação direta e a distância entre duas mentes. As visões, como no caso de Zacarias, que foi informado que teria um filho com uma missão importante, João Batista. As abduções, que seriam uma espécie de rapto ou de desaparecimento temporário de pessoas que teriam sido levadas secretamente a alguma nave espacial, além de intervenções físicas. Nós inclusive já entrevistamos uma pessoa que relatou isso, a senhora Adriana Martins. Eu vou deixar o card por aqui para você assistir caso não tenha visto. Ela tem um relato impressionante. Outro grande exemplo que iremos tratar aqui no canal mais à frente é o do colombo costarricense Henrique Castillo Rincón. Também são famosos os sonhos, como no caso de José na Bíblia. Outros tipos de presságios, como todas as menções sobre a chegada de um personagem que iria mudar para sempre a história da humanidade. Neste caso, a vinda de Cristo. Também são muito famosas as previsões de Nostradamus e de Baba Vanga, e outras formas de contato, que têm acontecido por meio de sinais, como os agroglifos, aquelas marcações em plantações, além da descoberta de outras escrituras escondidas, como os achados nos desertos deixados pelos Wingmakers, ou no caso dos manuscritos do Mar Morto, que possuem revelações sensacionais sobre o despertar espiritual e de consciências, além de algumas profecias. Ao longo das pesquisas por aqui, nós iremos trabalhar mais detalhadamente em cima de cada uma dessas formas de contato. Bom, mas por hora, como estamos considerando que esses contatos fazem parte da disseminação de mensagens provenientes de um programa estelar, nós devemos ter em mente que se trata então de um tipo de esquema, o qual está dotado de algumas etapas, ou seja, de um conjunto de passos, momentos, ciclos e processos, que ao final irão servir para cumprir um objetivo. Quando entendemos essa sistemática, naturalmente nossa ansiedade em ver uma resolução imediata de Deus para os nossos problemas coletivos começa a diminuir, porque vamos entendendo que o plano está em marcha por etapas e também o porquê de muitas coisas e situações ainda não terem acontecido da maneira como nós, humanos, queremos. Isso também é muito útil para encaixar os saberes e os personagens dentro de alguns contextos. E assim, isso muda completamente tudo para nós que pesquisamos sobre espiritualidade. Dessa maneira, pessoal, as ajudas que temos necessitado como humanidade vão sendo promovidas de acordo com a inteligência daqueles que conformaram este plano inicialmente, lá nas mais altas hierarquias estelares. Só que então você poderá se perguntar, ok, mas quando este plano chegará ao seu final? Bom, essa pergunta é bastante difícil de responder, mas uma hipótese bastante interessante e plausível se dá à medida que a nossa humanidade consiga se recuperar e se reconectar inteiramente com a primeira fonte. E como se faz isso? Bem, o primeiro passo é saber que este plano existe e está em marcha, que precisamos buscar entendê-lo melhor, e à medida que vamos adquirindo os conhecimentos, ir colocando tudo isso em prática no nosso dia a dia, sempre tendo como referência as leis naturais de vida. Queridos buscadores, somente a ideia de que existe um projeto superior na qual todos nós somos partícipes e que está tratando de nos ajudar a solucionar este caos que vemos por aí a cada instante, já é motivo de grande alegria, e se torna capaz de nos trazer um pouco de conforto mental, porque quando vamos conectando todos os pontos e visualizando sua infalível coerência, essa chamada reconexão plena vai ficando mais evidente. Então, buscadores, ainda que não sejamos capazes de saber ou cravar em qual estágio esse programa está ao certo, nós precisamos considerar que se encontra em determinado nível, que está em marcha e que está sob o controle de seus idealizadores. E tendo isto posto, vamos percebendo cada vez mais que essas hierarquias estão trabalhando fortemente para nos ajudar e para nos alertar. E por falar em hierarquia, tome nota que este termo possui relação com a força do arco, ou em outras palavras, com um conjunto de unidades que labutam para o nosso retorno ao Uno, a unicidade com a força universal eterna e primeira fonte da pré-existência. Como já vimos em vídeos passados que existem dois grupos antagônicos disputando forças e que estão em litígio, por assim dizer, temos que entender um pouco mais sobre as suas características. Ora, se o lado do bem é uma hierarquia que se faz valer dessa força do arco, a legião contrária, por definição,
pode ser definida como o grupo da sinarquia, ou seja, sem a força do arco. Essa sinarquia é um modelo de controle estabelecido aqui em nosso planeta e que foi trazida de outros lugares estelares. Se você sempre se questionou qual ser o famigerado sistema que nos controla, que a todo momento luta por prevalecer, então aí está. Ele está baseado em uma força infernal de pensamento e de dominação, sendo sustentado por aqueles 5 poderes representados na estátua. O mais bizarro de tudo isso é que é justamente a ignorância e a ganância humana que fortalecem esse dito sistema, pois ele vai esmagando sem piedade as criaturas mais frágeis e inocentes, enquanto algumas pessoas o defendem com unhas e dentes. Nós vimos uma breve explicação disso no vídeo sobre a estátua de Nabucodonosor, aquela representação sobre a economia, a política, as religiões, filosofias e pseudociências, o militarismo e os meios de comunicação. De forma bem direta e sucinta, se você quiser observar na prática isso tudo, tenha em mente que é a partir do momento que o indivíduo se debruça sobre esses sistemas de poder e se envolve com as suas infernais teorias, que a sua persona consequentemente se afasta da primeira fonte, ou Deus se você preferir. Porque esses mecanismos carecem das bases do conhecimento luz e do respeito aos padrões originais da natureza. Dessa maneira, buscadores, quanto mais a pessoa se submerge dentro de alguma dessas teorias oriundas deste sistema sinárquico, mais difícil também é para ela se soltar de seus tentáculos e, como consequência, mais desviada do plano de luz ela estará e mais difícil para ela estará em perceber isso. Ao pincelarmos sobre estes elementos de poder e controle, eu gostaria que você se atentasse a algumas palavras-chave e que então fizessem um contraponto com tudo que a natureza nos oferece e a maneira como vai fluindo o que é natural. Neste sistema sinárquico, a economia é o conjunto de atividades de produção, distribuição e consumo de bens e serviços, cujo princípio é a escassez, exigindo uma ferramenta monetária para contrapor as demandas. Só que veja que é o combustível que move o sistema, e na natureza, por outro lado, tudo é abundante, equânime e grátis. A política está conformada por diretrizes de organização entre o Estado e a sociedade, sendo uma das mais potentes maquinárias de controle, subjugação e exploração dos indivíduos e um dos maiores responsáveis pela divisão das massas. Enquanto a economia é o combustível, a política é o volante desse sistema, que guia seus subordinados por onde determinar. No outro giro, na natureza e no universo, como temos estudado, tudo está interligado, buscando sempre a unicidade, a integralidade e a liberdade. As pseudo-religiões, filosofias e pseudociências são doutrinas que tratam de explicar o porquê de tudo. São extremamente complexas e também dividem os povos, além de que geram várias outras dúvidas nas mentes de seus adeptos, atrasando seu desenvolvimento espiritual. Curiosamente, parecem pseudomapas de navegação. Já na natureza, aquele que observa suas leis e busca informações de mente aberta e de coração puro, certamente vai encontrando a verdade universal de maneira natural e simples, com a ajuda do seu próprio corpo e também pelo trabalho do programa de Columbi. O militarismo é um procedimento que age à base da força, da coerção, do poder, de estratagemas e de limitações. Funciona como um instrumento para abrir caminhos, dominar e defender seus critérios e determinações. Por outro lado, na natureza, os conflitos são resolvidos baseado na lei de causa e efeito e da justiça universal. Os meios de comunicação possuem grandes similaridades aos modus operandi do programa das estrelas, só que em vez da coerência com a verdade universal, os canais de transmissão dos pés da estátua são lançadores massivos de inverdades que buscam a manipulação dos receptores. Eles também auxiliam na divisão das massas e na difusão de conteúdos estupidificantes, que são os grandes responsáveis pela diminuição da capacidade de pensar com clareza daqueles que consomem seus argumentos e as suas exposições. No nosso exemplo gráfico, representam os comissários de bordo dessa nave. Já na natureza, contrariamente a isso, quem faz uso da sua voz interior observa as engrenagens do ecossistema funcionando harmonicamente para o bem-estar de todos. Portanto, buscadores, quem for hábil em perceber essas considerações e estiver disposto a aprender com este programa de Columbi,
estando apto a se desvencilhar de tudo aquilo que é pernicioso e maléfico, consequentemente será capaz também de edificar e a transformar a sua própria vida. Sendo assim, pessoal, como vimos no vídeo passado, a grande organização positiva possui 4 grandes representantes: Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel. E cada uma dessas forças se encarrega de uma parte específica do programa. Lembre-se que normalmente vamos encontrando essas ideias por meio de códigos cifrados, como por exemplo na passagem que diz: "E os 4 animais tinham cada um de si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro." Uma das interpretações sobre essas passagens é que cada uma das 6 asas podem se referir a condições de cada organização de seus membros para executar o seu trabalho. E veja só que interessante, eles possuem 6 quesitos: consciência, espírito, mente, razão, inteligência e corpo. Ao multiplicarmos 6, ou seja, as asas, por 4, as organizações, chegaremos a 24, ou os 24 anciões. Se trouxermos este arquétipo para a nossa vida terrestre, facilmente podemos correlacionar com as 6 grandes condições que temos atualmente como seres humanos. Reflita você mesmo. Qual é a nossa condição atual? Temos um corpo que está contaminado por vícios e doenças. Uma razão condicionada à luta pelo que geralmente é efêmero, carnal e material. Uma mente infectada por imagens distorcidas de erro. Uma inteligência debilitada e contagiada pelo emburrecimento programado. Nosso espírito geralmente e constantemente está gravando más experiências em ciclos intermináveis de ilusão. E uma consciência condicionada a discernir equivocadamente porque está baseada em padrões falaciosos. Que tal, hein? Para finalizar este vídeo, pessoal, gostaria de deixar uma última reflexão. Se realmente você quiser acender o seu espírito para então voar simbolicamente, assim como faz a pomba, você deve trabalhar fortemente nessas 6 asas: seu corpo, razão, mente, inteligência, espírito e consciência. Porque são as ferramentas que dispomos para avançar em nossa grande jornada de vida. "Ah, mas eu não sei como fazer isso", você pode estar dizendo. Calma, isso é muito simples. Continue buscando por sabedorias edificantes e libertadoras, as quais sempre respeitam as leis naturais de vida. Mesmo que no começo pareça difícil, trate de aprender com os mensageiros da luz, notando os métodos e como funciona a natureza, e sobretudo, realizando constantemente um trabalho interno de correção e depuração das suas falhas. Você muito bem sabe no que está errando. Então, humildemente e em silêncio, vá se corrigindo sem alardear nem se martirizar. Assim como o programa das estrelas, você logo perceberá que isso é um processo. Devagar nós vamos chegando lá, e ao fazer isso, todos nós conseguiremos ativar mecanismos de aperfeiçoamento, porque mesmo que não saibamos, os nossos corpos estão pré-programados e reconhecem esses comandos. Isso é incrivelmente transformador. Então por hoje é isso, buscadores. E se for de seu agrado, peço a inscrição aqui no canal e aquele joinha. Nos vemos numa próxima. Até lá. Buscando respostas, um caminho de mão única. Tchau!